Olá, meu nome é Jael da Silva França, eu sou aluno de pós-graduação do curso de MBA da FGV de Gestão de Negócios. Nós vamos falar um pouco agora sobre o livro Os Axiomas de Zurich, que é um livro de grande interesse para qualquer pessoa, mas ele não pode ser seguido por qualquer pessoa. Por quê? Porque ele fala sobre apostar para ganhar. Todos querem ganhar, mas poucos querem correr o risco em apostar. Esse livro foi escrito por Max Günther, que é filho de um investidor suíço, e ele compila informações de um grupo de amigos de investidores suíços que tentam explicar como é que o seu país natal, a Suíça, apesar de ter muito poucos recursos naturais, é um país muito montanhoso, frio, ele conseguiu se tornar um dos países mais ricos e prósperos do mundo. Vamos nessa aventura? Vamos falar sobre o primeiro grande axioma, o axioma do risco. Conta o autor que duas jovens se formaram na mesma universidade. Elas resolveram fazer fortuna e foram trabalhar em Wall Street, numa corretora. Nós vamos chamar uma de sóbria e a outra de louca. Lá elas conheceram um famoso investidor e começaram a se aconselhar com ele. E apesar de receber a mesma orientação financeira, elas seguiram um caminho bem diferente. A sóbria resolveu aplicar somente renda fixa, porque está preocupada com segurança. A louca, por sua vez, investiu em capital de risco, principalmente em ações. Um ano depois, a louca tinha perdido cerca de 25% das suas aplicações. A sóbria tinha recebido tudo que tinha investido e mais os juros. Criticada pela sóbria, a louca disse que ela admitia realmente que tinha perdido algum dinheiro, mas que ela estava feliz porque ela estava vivendo uma grande aventura. 25 anos depois, o resultado foi o seguinte: a sóbria, ela não estava pobre, mas ela ia trabalhar até o resto da vida e ia depender muito da sua aposentadoria depois de aposentada. E para fazer qualquer compra ela ia ter que pensar duas vezes, porque a situação dela não era tão boa. Já a louca, por sua vez, a louca ficou rica. Ela, com muita paciência, teve grande retorno dos seus negócios, seus investimentos de risco, e era dona de uma casa, de um apartamento no centro e de um apartamento numa das ilhas do Caribe. O primeiro grande axioma diz que preocupação não é doença. Se você não está preocupado é porque você não está se arriscando bastante. Ele afirma também que ninguém fica rico com salário porque o sistema está voltado contra você. E desse axioma derivam dois axiomas menores. O primeiro fala: só invista o que valer a pena. Ou seja, investir aquilo que pode dar um retorno significativo. Em outras palavras, se você investe uma miséria, mesmo que você dobre o seu capital, você ganhará uma nova miséria. Então, vale a pena você investir aquilo que possa dar um bom retorno para você e aumentar a sua chance de ficar rico. E o segundo axioma menor fala para resistir à tentação da diversificação, porque a diversificação, reduzindo os riscos, reduz também na mesma proporção a sua possibilidade de ficar rico. Nós vamos falar sobre o segundo grande axioma, o axioma da ganância. O grande defeito dos investidores amadores, segundo os axiomas suíços, é demorar demais nas apostas e acabar saindo perdendo. Eu mesmo já passei por isso. Há pouco tempo estava com lucro de 50% em fundos de ações, resolvi esperar mais um pouco, ganhar um pouco mais e acabei saindo só com 10% de lucro. Isso depois de quase sair com 30% de prejuízo. É por isso que o segundo grande axioma fala em realizar o lucro cedo demais, ou seja, antes de atingir o pico e começar a perder, obviamente sem medo de se arrepender. Vamos falar agora sobre o terceiro grande axioma, o axioma da esperança. O terceiro grande axioma é um axioma complementar ao segundo, pois, como o segundo nos ensina o que fazer quando as coisas vão bem, o terceiro axioma nos ensina o que fazer quando as coisas vão mal. Nós devemos entender que, estatisticamente, cerca de 50% dos nossos negócios vão dar certo, mas outros 50% vão dar errado. Por isso, o bom investidor ele procura maximizar os seus ganhos, investindo somente naquilo que vale a pena e minimizar as suas perdas, saindo do barco, pulando fora antes dele afundar. Note bem, antes dele afundar e não quando ele já está afundando. Para tanto, segundo o axioma, o investidor precisa enfrentar três obstáculos. O primeiro deles é o medo de se arrepender. O segundo obstáculo
é a necessidade de aceitar pequenas perdas. E o terceiro, muito difícil também, é admitir que errou. A dificuldade de admitir que errou. Desse importante axioma deriva o quarto axioma menor, que nos ensina a aceitar pequenas perdas como um sorriso, como fatos da vida. Porque as pequenas perdas, elas, na verdade, elas nos livram das grandes perdas. Bem, agora chegou a vez do quarto grande axioma, o axioma das previsões. Quanto ao autor do livro, que em 1969 o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, subiu até cerca de 5%. Isso era muito para os Estados Unidos naquela época. O consenso dos analistas dizia que esse IPC ainda subiria um pouco mais, mas depois ele retornaria aos índices iniciais. Mas isso não aconteceu. Na verdade, o IPC chegou a 11,5%, ou seja, mais que dobrou. 10 anos depois, o consenso dos analistas seria que no meado da década de 80, esse índice ainda permaneceria com 2 dígitos, ou seja, na casa da dezena, mas isso novamente não aconteceu. Já no início da década de 80, em 1982, o IPC americano voltou para a casa dos 5%. Voltando a conta outras tentativas de previsões desastrosas, e a gente faz a pergunta: como prever, como adivinhar ou tentar prever o futuro no mundo dos negócios? O quarto grande axioma diz que não é possível, porque o mundo dos negócios se trata de eventos humanos. Eventos físicos, como o amanhecer cada dia, eles podem ser previstos com alguma precisão. Não sei se isso se aplica exatamente em meteorologia, né? Mas no mundo dos negócios é muito difícil. Porque o que é a bolsa de valores, senão uma massa de pessoas interagindo com suas emoções, expectativas? São eventos humanos. Por esse axioma, o investidor ele não se baseia no que vai acontecer. Na verdade, ele reage rapidamente àquilo que está acontecendo. Essa é a grande mensagem por trás do quarto grande axioma. Chegamos agora ao quinto axioma, o axioma dos padrões. Esse polêmico axioma fala que não existem fórmulas para assuntos que envolvem seres humanos, como são os assuntos financeiros. Isto porque não existe ordem, é tudo caos. Mesmo um padrão que parece se repetir, ele não passa de ilusão de ordem. Muitas pessoas se aferram a isso e acabam indo literalmente para o buraco. Esse axioma ele critica os analistas, os conselheiros financeiros que dizem ter enxergado padrões em meio ao caos. Os acertos, segundo o autor, são pura sorte, e as catástrofes elas podem sempre acontecer. Esse axioma, chamado de axioma imperial pela sua grande importância, ele gera mais 4 axiomas menores. Vamos a eles? O quinto axioma menor é conhecido como armadilha do historiador. É um tipo especial e muito antigo de ilusão de ordem que afirma que a história se repete e que algumas previsões de ordenação de eventos elas podem ser feitas. Por exemplo, se o evento 1 ocorre, seguido do evento 2 e novamente o evento 1, nós podemos afirmar com razoável certeza que o evento 2 vai ocorrer novamente. Um exemplo típico desse tipo de ilusão de ordem é quando nós mesmos falamos: se nós começarmos o segundo tempo de uma partida na frente, nós vamos ganhar a partida com certeza. O sexto axioma menor é conhecido como ilusão do grafista. É uma espécie de visualização gráfica do axioma do historiador. Os grafistas eles acompanham o comportamento dos preços de ações de anos, meses atrás, traçam um gráfico e procuram o padrão resultante. O autor considera os gráficos úteis para visualização com maior clareza dos eventos, mas acha muito perigoso tentar usar os gráficos para dar mais solidez, mais previsibilidade à realidade do que ela realmente tem, do que ela realmente é. O sétimo axioma menor fala da ilusão da correlação e da ilusão da causalidade. Significa perceber relações de causa e efeito onde não existem. Coisas do tipo: sempre que a ação A sobe, a ação B desce. Isso não é uma correlação perfeita que nós podemos garantir. Com certeza, um dia as duas ações subirão ou cairão juntas.